Hello, boss! Seja muito bem-vinda a mais um Rompa o Ciclo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dependência emocional. Rompa o ciclo da dependência emocional. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como que a dependência emocional está adiando os seus resultados, está adiando o cumprimento da promessa que você tem na sua vida, está adiando o cumprimento do seu propósito, está adiando a realização da vida que você sonha em viver. Em todas as áreas da sua vida, seja pessoal, seja espiritual, seja amorosa, seja profissional, seja, enfim, em outros relacionamentos, a dependência emocional te aprisiona, te prejudica, sabota os seus resultados e você nem percebe. Olha só, esses dias eu recebi lá dentro da Sente-se a seguinte mensagem: Marjorie, eu achei que dependência emocional era só em relacionamento amoroso, acontecia somente entre homem e mulher. E não é. As pessoas desenvolvem dependência emocional dos pais, dos irmãos, das amigas, das primas, de uma tia, de uma avó, de redes sociais, de engajamento, de chefes. Muitas vezes pode acontecer até mesmo de pastores, terapeutas, líderes, mentores. As pessoas podem desenvolver, podem criar uma dependência emocional de várias coisas, tá? E tudo isso acontece por uma busca de aceitação, validação, atenção, para suprir uma ausência, para tampar um buraco que foi feito ali a partir de uma ferida emocional, de episódios traumáticos repetidos ao longo da infância, ao longo da vida. Então a dependência emocional ela é algo muito sério e ela pode acontecer em várias áreas da sua vida sem que você nem perceba. E hoje eu quero trazer aqui um exemplo de Abraão. Fica nítido pra gente quando nós vamos ler nas escrituras, aqui está a minha Bíblia. Se você não sabe e é a primeira vez que você está assistindo um episódio do Rompa o Ciclo, o Rompa o Ciclo é uma série de vídeos que eu faço a respeito de saúde emocional, comportamento humano, desenvolvimento humano, saúde mental, com fundamentos bíblicos, embasados em histórias bíblicas, em personagens bíblicos. Fica até o final que você vai gostar. A história, ela é primordial no nosso desenvolvimento, no nosso conhecimento, no nosso amadurecimento. Desde criança, desde bebê, nós aprendemos através de histórias. E com a Bíblia não é diferente. Eu poderia trazer aqui vários filósofos, vários escritores, mas em específico, para o Rompa o Ciclo, a nossa fonte de estudo, a nossa base de temas é a Bíblia, tá? Aqui embaixo eu vou deixar para você a descrição da nossa playlist, da playlist do Rompa o Ciclo. Assista os outros episódios. As pessoas que assistem sempre me passam excelentes feedbacks. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque nós temos sobre temas variados já. Nós temos aí mais de 10 episódios e eu tenho certeza que todos eles te passará alguma lição e te ajudará a romper ciclos de autossabotagem, ciclos de procrastinação, ciclos de vícios emocionais que você nem imagina que está vivendo, tá? Então vamos lá. Por que eu vou trazer Abraão? Quando nós vamos ler a palavra, quando nós vamos fazer essa leitura bíblica, para mim, pelo menos, fica claro que Abraão era um homem inseguro. Abraão, ele era um homem medroso. Isso fica claro no comportamento de Abraão. Por mais que Abraão carregava uma promessa, por mais que Abraão tinha um propósito com Deus, ele tinha os seus medos. Ele cometeu alguns erros. Um deles foi a mentira. Ele mentiu que Sara era sua irmã. Ele mentiu porque ele teve medo. Ele mentiu porque ele se acovardou. Ele tinha medo dos oficiais, dos homens matarem ele ou baterem nele ou fazer alguma coisa com ele por causa de Sara, porque ela era muito bonita. E isso está lá na palavra de Deus, está no capítulo 12, 11, 12. Você pode ler ali em vários capítulos que você vai ver tudo isso. Abraão, ele mentia por medo, por covardia. Nem todo medo, ele está diretamente conectado a uma ameaça. Ele foi diretamente acionado por uma ameaça. O medo, ele pode ter as suas raízes na insegurança, por exemplo. E Abraão era nitidamente esse homem inseguro. Por mais que ele carregasse uma promessa, por mais que ele carregasse um propósito, por mais que ele falasse ali diretamente com o Senhor, ele ainda tinha as suas inseguranças. E essa insegurança desenvolveu uma dependência emocional em Abraão. Então, o que acontece? Eu sei que muitas vezes você pode se justificar dizendo assim: não, mas eu sou uma pessoa que gosto de pessoas. Não, mas é porque eu não gosto de fazer nada sozinha. Não, mas é porque eu tenho pavor de ficar sozinha. Eu prefiro estar com alguém. Ficar sozinha pra mim é um martírio. Ficar sozinha pra mim é um sofrimento. Eu gosto sempre de estar rodeada de pessoas. Eu não gosto do silêncio. Eu gosto de pessoas. Eu não gosto de ficar em casa. Eu sei de todas essas
justificativas, porque eu também já tive as minhas dependências emocionais. Eu também já fui essa mulher que não gostava de ficar em casa. Eu lembro que a minha mãe dizia assim: Marjorie, você não para em casa, minha filha. Eu falava: eu não quero ficar em casa. Então eu aceitava todo quanto é tipo de convite. Eu sempre estava nas igrejas, eu sempre estava nos eventos, eu não parava em casa. E assim, tudo bem você ir a eventos, você ir aceitar os convites e ir em aniversários e etc. Só que o que você não sabe é que quando você alimenta um vício emocional, você acaba espelhando aquele vício emocional nas pessoas. Explico. Por exemplo, se você é uma mulher dependente emocionalmente de qualquer pessoa, de qualquer ministério, de qualquer função, de qualquer ambiente, de qualquer coisa. Se você é uma mulher dependente emocionalmente, você sente que tem sempre a necessidade de estar com as pessoas, de estar agradando as pessoas, de estar ajudando as pessoas, o que acontece? Por que isso acontece? Porque você espelha as outras pessoas. Por ter essa necessidade, você também acredita que as pessoas têm essa mesma necessidade que você. Então você espelha as pessoas. Então você acredita que tá todo mundo sempre querendo a sua presença, você acredita que tá todo mundo sempre querendo estar com você, sempre querendo ser convidada por você, sempre querendo estar nos mesmos ambientes que você, sempre querendo estar em todos os eventos assim como você, como por exemplo, nossa, eu não gosto de deixar de ir em nenhum evento, então eu tenho que sempre convidar, eu tenho que sempre estar insistindo com a pessoa, porque senão a pessoa vai ficar chateada, porque senão a pessoa vai achar ruim, porque senão a pessoa vai ficar se sentindo mal, porque você é assim, porque você se sente assim, então você acredita que o outro também vai se sentir assim como você, você acredita que o outro tem as mesmas necessidades que você, e não é bem assim. Esses dias eu fiz um vídeo onde eu falei: você não é tão útil quanto você acha que você é. As pessoas não precisam de você. As pessoas precisam delas mesmas. Ninguém muda ninguém. Claro que ninguém muda sem a ajuda de alguém. Mas você não vai conseguir mudar a vida de outra pessoa caso ela não queira mudar. E muitas vezes você que tem esse vício emocional, da dependência emocional, você deixa de viver a sua vida, você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar os seus resultados, para viver a vida do outro, para batalhar para que o outro consiga transformar a vida dele. Muitas vezes ele não quer. Você acaba se tornando a inconveniente, a chata, a entrona, a que se acha. Você sai de errada e você sabe do que eu estou falando. Então, a pessoa que mais precisa de você é você mesma. Isso cabe a você também, se encaixa a você também. A pessoa que mais precisa de você é você mesma. Então, essa mesma dedicação que você coloca no outro, você precisa aprender a colocar em você. E para que isso aconteça, você precisa curar essa ferida emocional que engatilha, que retroalimenta esse vício emocional da dependência emocional. De todo mundo ser prioridade na sua vida, menos você. E por que eu vou trazer Abraão? Algo bem interessante que eu acho assim que eu até anotei aqui na minha Bíblia, que foi um dos primeiros erros de Abraão, na verdade, foi quando Deus falou para ele: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O que ele faz? O que Abraão faz? Ele pega Ló, o sobrinho que tinha perdido o pai. Ontem eu vi um vídeo onde o Pablo Marçal falava o seguinte, a mulher falava assim: o ambiente onde eu moro é todo mundo muito tóxico, muito isso, muito aquilo, me coloca muito pra baixo. Ele falou: que ambiente é esse? São seus filhos? Ela falou: não. Ele falou: seu esposo? Não, são meus pais. Ele falou: quantos anos você tem? Aí ela falou: 40. Isso tudo aconteceu no vídeo. 40. Ele falou: o que uma mulher de 40 anos está morando com os pais? Ela: porque eu já saí e voltei, ou seja, deve ter se casado e aí acabou se separando e voltou pra casa dos pais. Primeiro ponto que ele disse: você não volta pra onde você saiu. Jamais. Daí ela falou assim: mas é porque eu sou filha única também, né? Aí ele falou assim: isso aí é um problema dos seus pais. Por que você tá pegando um problema dos seus pais e colocando nas suas costas? Porque a responsabilidade de ter tido só um filho foi do seu pai e da sua mãe. Isso não é cargo seu, isso não é uma demanda sua. Isso é responsabilidade do seu pai e da sua mãe, foram escolha deles. Agora eles que lidem com essa escolha. Você precisa ir viver a sua vida. E aqui nós podemos relacionar essa história à história de Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, sai de sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O que Abraão faz? Ele cata o sobrinho. Por quê? Porque o sobrinho tinha perdido o pai. O sobrinho perdeu o pai. Então o que ele fez? Carregou o sobrinho com ele. Porque o pai de Abraão já cuidava desse sobrinho também. Então vamos imaginar que eles tinham meio que ali um relacionamento de sobrinho, tio, pai, filho, ou meio que de irmão e etc. Mas Deus foi muito claro aqui. Deus foi muito claro com Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O que ele faz? Ele pega o sobrinho. Porque poderia ter um relacionamento de pai e filho. Porque poderia ter um relacionamento de irmão. Porque tava sem o sobrinho. Então,
Hoje, eu atendo muitas mulheres que muitas vezes estão enfrentando problemas até emocionais, psicológicos e muitas vezes problemas financeiros, problemas nos seus relacionamentos, porque elas querem carregar uma demanda que não é delas. Elas querem carregar pai e mãe, elas querem colocar a irmã no meio do relacionamento, elas querem sustentar irmão, elas querem sustentar sobrinho. Enquanto isso, a vida dela vai virando um peteco, um problema atrás do outro, ela vai enfrentando vários problemas, ela começa a enfrentar problemas financeiros, ela começa a enfrentar problemas psicológicos e emocionais, porque o nível de estresse aumenta, a responsabilidade aumenta, tudo isso vai aumentando. Então esse foi o primeiro erro que Abraão cometeu. Ao meu ver, lendo aqui a palavra, esse foi o primeiro erro que Abraão cometeu. Deus foi claro: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Tu e a tua casa será uma bênção. Então, ou seja, quem era a casa dele naquele momento? Ele e Sara. Quem era a família dele naquele momento? Ele e Sara. Claro que ele tinha ali seus servos, enfim, tinha as concubinas, tinha todo mundo. Tá ficando claro pra você o que eu estou te dizendo? Porque às vezes, boss, você está vivendo problemas na sua vida e problemas que estão impactando o seu psicológico, o seu emocional, o seu financeiro, o seu casamento, o seu negócio, mas é porque você quer carregar Deus e todo mundo nas suas costas. Por que, Marjorie? Por que eu não consigo parar de carregar Deus e todo mundo nas minhas costas? Por que eu não consigo mais dizer não? Por causa de uma dependência emocional, um vício emocional. Você quer ser útil, você carrega uma culpa emocional. Não, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou crescer, mas eu tenho que levar os meus comigo. Isso fica claro aqui na história de Abraão. E aí o que acontece? Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, mas leva Ló. Ló já tinha também muitos bens, muitos gados, muitos servos, e Abraão também tinha seus gados, seus servos, enfim, todos aqueles que estavam abaixo de Abraão. E Ló também já tinha ali uma população, vamos dizer assim, um povo abaixo dele. E eles foram juntos. Até aí tudo bem. Lá no capítulo 13 de Gênesis, conta que logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e de Ló. Daí olha que interessante lá no versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. E aí foi quando Abraão disse para Ló: ó, escolhe um lado, você vai para esse lado e eu vou para o outro lado. Então o que acontece? Abraão teima com Deus, desobedece a Deus, carrega o seu sobrinho, né? E lá na frente isso vai gerar um problema. Porque o que muitas pessoas fazem? Ah, mas que custa? Nossa, mas que maldade! Nossa, mas que egoísmo! Nossa, mas se tá dando tão certo, o que custa levar o fulano? O que custa pagar pro fulano? O que custa fazer pelo fulano? Não me custa nada. Vai te custar lá na frente. A conta não vai fechar. E quando essa conta não começar a fechar, pode ser que você não tenha o mesmo discernimento aqui que Abraão teve logo depois. Porque ele deve ter visto o que ele fez. Ele deve ter se lembrado do que Deus falou pra ele. E ele carregou Ló com ele e logo começou esses desentendimentos. Então ele mesmo falou: opa, deixa eu parar com isso daqui. Só que a grande questão é que você muitas vezes não dá conta de colocar fim na situação, boss. Você não dá conta. E aí você fica retroalimentando aquele vício emocional, a outra pessoa também já se tornou dependente de você, e aí você é dependente emocional dela, e aí tem um vício emocional também de ser útil, de estar servindo, de estar agradando, de culpa emocional, porque você, enfim, carrega uma culpa aí de que você só pode prosperar se todos da sua família estiverem sendo beneficiados pela sua prosperidade. Caso você não consiga ajudar todo mundo, você também repudia essa prosperidade, você acaba, sem perceber, tá? Você acaba interrompendo o fluxo da prosperidade, o fluxo do crescimento da sua vida, e você nem percebe isso. Pode ser que você já esteja percebendo agora, pode ser que fichas estejam caindo aí pra você, e você esteja tendo insights e revelações, como eu chamo de insight do céu, agora nesse momento. Tá? Pode ser que esse seja um vídeo de resposta de oração para você, e pode ser que você leve muito tempo para demorar a ver todo o peteco que foi causado. E aí começa a confusão, porque aí é assim: ah, fulano quer mandar na minha vida, o fulano quer me obrigar a ajudar, o fulano, porque eu ajudei uma vez, agora quer que eu ajude sempre. Entende que a conta não vai fechar lá na frente? Não vai, boss, porque ninguém dá conta de carregar as pessoas nas costas por muito tempo. Aqui no caso de Abraão, ele trouxe Ló, mas com Ló veio toda a bagagem de Ló. Veio tudo que pertencia a Ló. Não é verdade? Então, Abraão não conseguia cuidar disso tudo sozinho. Abraão não conseguia mediar tudo. Então, antes que houvesse outros conflitos, piores conflitos, Abraão decidiu que Ló ia para um lado
ele ia pro outro. Mas olha só que interessante, mais lá na frente, aonde que realmente chamou minha atenção para produzir esse vídeo aqui para você, para trazer esse episódio do Rompa o Ciclo, para que você rompa o ciclo da dependência emocional. Claro, bons, que esse vídeo aqui não será o suficiente. Se é difícil para você, se existe desconfortos emocionais, se você sente angústia, culpa, se você sofre ao pensar que você precisa desconectar uma pessoa de você, que você precisa se desconectar de uma pessoa, que você precisa deixar a pessoa ir, ou que você precisa a partir desse momento caminhar sozinha. Um processo terapêutico vai te ajudar a tomar melhor essas decisões e a tratar as feridas emocionais que estão gerando todos esses desconfortos emocionais que, no final das contas, te impedem de tomar as decisões mais importantes que você precisa para que você alcance os seus objetivos. Vou deixar aqui abaixo o link para a aplicação do TRDCO, que é o processo de mentoria terapêutica que eu desenvolvi exclusivamente para empreendedoras. Por quê? Porque essa dependência emocional está diretamente atingindo negativamente os resultados também do seu negócio. Porque não existe um negócio de sucesso com uma empreendedora instável emocionalmente, psicologicamente, com uma empreendedora cheia de vícios emocionais e dependências emocionais. As tomadas de decisões, elas se tornam incoerentes e você inconscientemente começa, como eu disse, a se sabotar. E sem nem perceber. Eu já tive uma cliente que durante uma sessão, durante o processo terapêutico, ela identificou uma dependência emocional que era gerada por uma ferida emocional, de culpa emocional. Ela se sentia culpada pela vida que a mãe estava vivendo e ela prosperando. Só que como ela não conseguia igualar a mãe a ela, ou seja, como ela não conseguia fazer com que a mãe tivesse a mesma vida que ela, não conseguia bancar a mãe para que a mãe vivesse o mesmo estilo de vida que ela começou a sabotar os seus resultados financeiros. Ela começou a parar de fazer, a ficar travada, a procrastinar coisas que ela precisava fazer para ter resultado no negócio dela, para que ela parasse de ganhar dinheiro. E isso tudo aconteceu de forma inconsciente. Foi durante uma sessão terapêutica que ela percebeu que era exatamente isso que estava acontecendo. Entende? Na linguagem popular, sendo mais subjetiva para você entender, essa cliente ela estava evitando prosperar financeiramente porque ela não conseguia sustentar, bancar a mãe para que a mãe tivesse o mesmo nível de prosperidade financeira que ela. E já que ela se sentia culpada porque a mãe não conseguia prosperar, ela simplesmente evitava prosperar. Tudo isso acontecendo de forma inconsciente. E isso acontecia por dependência emocional, por culpa emocional, por vícios emocionais gerados por feridas e eventos traumáticos lá da infância. Entende? Tá, lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 14, disse assim, ó: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão, na época ainda era Abrão, tá? O Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcança, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. No versículo 17, Deus diz a ele: vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a vocês. Sabe algo que me chama a atenção aqui? Deus já poderia ter feito isso antes, não já? Não já? Fala sério. Deus, ele é Deus. Mas a promessa era de Abraão. O propósito era com Abraão. E enquanto Ló estava com Abraão, Deus não deu essa ordem. Deus não entregou a terra a Abraão. Olha só, Deus disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Abraão faz o quê? Leva Ló com ele. Logo começam os desentendimentos. E aí, depois que Ló se aparta de Abraão, Deus diz a Abraão: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Olha até onde as suas vistas alcançam. Eu te dou tudo isso, essa terra é sua. Então, olha que interessante. Quantas vezes nós estamos orando, jejuando, pelejando, fazendo propósito, fazendo campanha para que Deus entregue a nossa promessa, para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida, para que a gente possa viver o nosso propósito. Mas a gente está carregando Deus e todo mundo com a gente. Mas a gente está atracada em pessoas que não carregam a mesma promessa. Mas nós estamos conectadas a pessoas que não estão alinhadas ao nosso propósito, que não fazem parte do propósito. Você quer carregar a amiga, você quer carregar a irmã, você quer carregar a mãe, você quer carregar sobrinho para um propósito que é seu, para uma promessa que é sua. E isso está tardando o cumprimento do seu propósito. Isso está tardando o cumprimento da promessa na sua vida. E isso está gerando confusões, conflitos, atritos, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. E estão impactando diretamente no seu financeiro, no seu psicológico, no seu emocional, porque gera estresse, gera dor, gera confusão.
Consegue entender, boss, essa mensagem pra você? Da importância de romper o ciclo do vício emocional? Marjorie, mas eu não consigo, como que eu faço pra conseguir? Um processo terapêutico vai te ajudar. Porque essas raízes são profundas e foram fortalecidas ao longo da vida. Entende? Quantas vezes provavelmente você ouviu: depois que eu engravidei, minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que eu engravidei, minha vida é só peleja. Depois que eu tive meus filhos, minha vida é só peleja. Você escutava isso da sua mãe e do seu pai? E hoje você se sente culpado. E não sabe de onde essa culpa vem. Quantas vezes você ouviu: nossa, todo mundo que prosperou na nossa família sumiu. Todo mundo que ganhou dinheiro sumiu, desapareceu. E hoje você se sente na obrigação de ficar compartilhando tudo que você tem. Ficar sempre ajudando, mesmo que ninguém esteja te pedindo ajuda. Porque você ouviu isso a vida toda. Entende? E várias outras coisas, boss, que eu não vou mencionar aqui porque senão a gente prolonga demais, tá? Mas olha o que eu anotei aqui. Quantas vezes nós estamos adiando as bênçãos que o Senhor tem pra nós porque estamos conectados às pessoas que não fazem parte do nosso propósito? Isso não é egoísmo. Deus tem um propósito para cada um de nós e eles são diferentes. Muitas pessoas podem te distrair, te tirar do foco, te afastar do propósito e adiar o cumprimento da sua promessa. Não é por maldade. Não é por maldade, não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você é uma pessoa má, não é porque você é uma pessoa egoísta. Mas cada um nasceu para viver o seu propósito aqui na Terra. E não é você que vai fazer com que o propósito na vida da outra pessoa que você ama se cumpra. Não é você, boss. Não é você. Porque o propósito também depende da sua mentalidade, o propósito depende do seu comportamento, o propósito depende das suas ações, das suas decisões. Olha só, Abraão carregou Ló com ele. E quando Ló se apartou de Abraão, foi que Deus deu a terra prometida para ele. Rompe o ciclo da dependência emocional, boss. Porque essa dependência emocional está afastando o seu propósito de você. Está afastando, adiando o cumprimento da promessa. Não é porque Deus está tardando. É porque as suas decisões, as suas escolhas, a sua desobediência, a sua dependência emocional está te afastando de tudo isso. Faça essa reflexão. Tire aí alguns minutinhos. Escreva. Escreva todos os insights que você recebeu do céu através desse vídeo. Faça esse momento como um momento terapêutico e profético na sua vida. Analise quais são os pactos que você precisa desfazer, quais são as conexões que precisam desfazer. Analise no seu contexto hoje a quais pessoas você tem vivido uma conexão fora do comum que não tem te feito bem, que você percebe que é uma dependência emocional, que você percebe que é o que está te afastando do seu propósito, do seu objetivo de vida. E claro, se esse vídeo falou com você, não esquece de compartilhar ele com a sua amiga, compartilhar ele com os seus familiares, de se inscrever no canal, deixar o seu like e também de deixar um comentário aqui me contando qual foi o insight do céu que você recebeu, qual foi a percepção, qual foi a ficha que caiu pra você. Te vejo no próximo Rompa o Ciclo, boss.